Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. Praia Grande, a incrível história do litoral que renasceu. O começo de tudo, uma terra entre o mar e o destino. Antes de existir qualquer prédio. Antes das avenidas movimentadas. Antes dos milhões de turistas que hoje pisam na areia. Existia apenas o som. O som do mar. Um mar que parecia sussurrar histórias antigas, histórias que quase ninguém conhece, mas que moldaram tudo que hoje você vê. Agora eu te faço uma pergunta. Você já parou para pensar que cada lugar que você visita guarda segredos que nunca foram totalmente revelados? E se eu te disser que a história de Praia Grande não começa com prédios, turistas ou desenvolvimento, mas com um povo que já estava ali muito antes de tudo isso? Muito antes dos portugueses sequer imaginarem chegar ao Brasil. Essas terras eram habitadas pelos tupiniquins. Eles não viam aquela região como Praia Grande. Para eles, aquilo era vida. Era sobrevivência. Era sagrado. O mar não era lazer, era sustento. A terra não era propriedade, era parte da existência. Mas então, algo mudou. No ano de 1532, um momento que mudaria para sempre o destino dessa região. A chegada de Martim Afonso de Souza. Com ele, veio o início de uma nova história. Uma história marcada por conquista, transformação e também conflitos silenciosos. Foi ali, no litoral de São Paulo, que surgiu a primeira vila do Brasil. São Vicente. E o que pouca gente percebe é que Praia Grande, naquela época, nem existia como cidade. Ela fazia parte de algo maior. Era apenas um território, um caminho, uma passagem. Mas preste atenção nisso. Porque é aqui que a história começa a ganhar profundidade. Entre São Vicente e Itanhaém, havia uma faixa de terra estratégica. Uma extensão de praias longas, abertas, silenciosas. E foi por esse caminho que passou uma figura que marcaria a história do Brasil. O padre José de Anchieta. Sim, aquele mesmo. Imagine a cena. Um homem caminhando pela areia. Sem estradas, sem estruturas, apenas o vento, o sol e a fé. Ele atravessava aquela região em direção a Itanhaém. E naquele tempo, aquele lugar tinha outro nome. Praia da Conceição. Agora pensa comigo. Quantas pessoas passam hoje por essa mesma faixa de areia? Sem fazer ideia de que ali já foi um caminho espiritual, histórico, quase sagrado? É aqui que você começa a entender algo poderoso. Nenhum lugar nasce pronto. Ele é construído por histórias, por passos, por decisões. E Praia Grande ainda estava só começando. Mas o tempo passou. E aquela terra que antes era apenas passagem, começou a criar raízes. No século XVII, surgiram os primeiros sinais de algo novo. Pequenos núcleos populacionais começaram a se formar. Principalmente nas regiões que hoje conhecemos como Boqueirão e Canto do Forte. Mas não pense em cidade. Pense em algo muito mais simples. Sítios. Terras produtivas. Pessoas trabalhando duro, vivendo daquilo que a terra podia oferecer. Produziam alimentos, criavam produtos artesanais. E tudo isso precisava chegar até outros lugares. Mas como? Não existiam estradas modernas, nem carros, nem caminhões. E aqui entra um detalhe que pouca gente conhece. O transporte era feito por canoas. Sim, canoas. Elas percorriam o rio Piaçabuçu, levando mercadorias até pontos estratégicos. Como o antigo porto que existia na região que hoje chamamos de Portinho.
Agora imagina isso. O silêncio do rio. O som da água sendo cortada pelas canoas. Homens carregando produtos, lutando pela sobrevivência. Sem saber que estavam ajudando a construir a base de uma cidade que um dia explodiria em crescimento. E é aqui que eu quero te fazer outra pergunta. Você acredita que grandes cidades nascem de grandes comércios, ou de pequenos passos quase invisíveis? Por que Praia Grande nasceu assim? De forma silenciosa. Quase esquecida. Mas tudo estava prestes a mudar. Chegamos então ao início do século XX. E é aqui que a história dá uma virada inesperada. Porque algo começou a chamar a atenção. Algo que antes passava despercebido. Agora começava a despertar interesse. O potencial daquela faixa de terra, com mais de 20 quilômetros de praias contínuas. E quando o interesse chega, a transformação começa. A construção da fortaleza de Itaipu em 1902 trouxe um novo movimento. Depois, a ferrovia Santos-Juquiá, em 1912. E então, um marco que mudaria tudo. A Ponte Pêncil, inaugurada em 1914. Essa ponte não era apenas uma estrutura. Ela era uma conexão. Ela ligava a Praia Grande ao resto do mundo. E quando você conecta um lugar isolado, você muda o destino dele para sempre. Mas existe um detalhe aqui. Um detalhe que quase ninguém conta. Essa mesma ponte que trouxe progresso também trouxe um problema. O esgoto de Santos começou a ser despejado nas águas da região. Sim. Aquilo que parecia evolução também carregava consequências. E aqui está um ponto importante da história. Nem todo avanço vem sem custo. E Praia Grande começava a sentir isso. Mas, ao mesmo tempo, outro fenômeno estava acontecendo. Investidores começaram a enxergar oportunidade. Terrenos começaram a ser vendidos. Loteamentos começaram a surgir. E aquilo que antes eram sítios, começou a desaparecer. No lugar, casas de veraneio, hotéis, sonhos sendo construídos e outros sendo perdidos. Porque nem todos ganharam com essa transformação. Muitos perderam terras. Outros enriqueceram rapidamente. E assim nasceu uma das primeiras marcas da cidade. A mistura entre oportunidade e desigualdade. E tem algo curioso. Naquela época, as pessoas não vinham para a praia por lazer. Elas vinham por saúde. O banho de mar era considerado terapêutico. A água, rica em iodo, era vista como cura. Agora pensa nisso. As pessoas acordavam de madrugada. Vestiam roupas pesadas, feitas de lã. E entravam no mar frio, buscando cura. Hoje, milhões de pessoas entram no mar buscando diversão. Mas antes, era sobrevivência. Era esperança. E aqui começa a nascer a identidade de Praia Grande. Uma cidade que nunca foi apenas uma praia, mas um lugar de transformação, de luta, de adaptação, de crescimento. Mas o que ninguém imaginava é que o maior desafio ainda estava por vir. Porque crescer não é o mais difícil. O mais difícil é crescer da forma certa. E Praia Grande ainda teria que enfrentar abandono, descaso e uma batalha silenciosa por independência. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo bloco. Uma história de luta, decisão e coragem. Mas antes de continuar, me responde aqui. Você acredita que uma cidade pode mudar completamente o seu destino, ou ela fica presa ao seu passado? Agora imagine a seguinte cena. Você vive em um lugar cheio de potencial. Com praias imensas, com movimento crescente, com pessoas chegando todos os dias. Mas, mesmo assim, nada funciona como deveria. Sem saneamento. Sem escolas suficientes. Sem hospitais adequados. Sem estrutura. Agora eu te pergunto. Como você se sentiria vivendo em um lugar assim,
vendo o crescimento acontecer, mas sem qualidade de vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Praia Grande. Durante décadas. Mesmo com o crescimento acelerado, mesmo recebendo cada vez mais visitantes, a região ainda dependia de São Vicente. E isso começou a incomodar muito. Porque quanto mais a cidade crescia, mais ficava evidente que ela precisava caminhar com as próprias pernas. Mas nem todo mundo queria isso. A ideia de emancipação, de independência, enfrentava resistência. E aqui começa uma das partes mais intensas dessa história. Na década de 1950, um sentimento começou a crescer no coração da população. Não era revolta. Era algo mais profundo. Era o desejo de dignidade. Era o desejo de ser ouvido. Era o desejo de existir. Porque veja bem, Praia Grande já tinha gente, já tinha movimento, já tinha importância. Mas não tinha autonomia. E sem autonomia, não há progresso verdadeiro. Então veio o momento decisivo. O momento em que a população teve que escolher: continuar dependendo ou assumir o controle do próprio destino. E esse momento aconteceu em 1963. Um plebiscito. Uma votação que mudaria tudo. Agora pensa nisso. Pessoas simples, trabalhadores, famílias inteiras, indo votar, não por política, mas por esperança. E o resultado? Uma decisão esmagadora. A maioria disse sim para a emancipação. Mas você acha que isso foi suficiente? Não. Porque decisões grandes nunca são simples. Foram anos de tensão, negociações e resistência. Até que finalmente, em 19 de janeiro de 1967, a história mudou para sempre. Praia Grande deixou de ser parte de São Vicente e nasceu como município independente, livre, responsável pelo próprio destino. Uma cidade recém-criada, sem estrutura, sem organização completa, mas cheia de esperança. O primeiro administrador foi o engenheiro Nicolau Paal. E a prefeitura? Funcionava de forma improvisada, dentro do Ocean Praia Clube. Sim. Nada de prédios grandiosos. Era o começo. Simples, mas histórico. E logo depois veio a primeira eleição. Em 1968. O povo escolheu seu primeiro prefeito, Dorivaldo Loria Júnior. Agora me responde. Você consegue sentir o peso desse momento? Uma cidade que finalmente podia decidir por si mesma. Mas existe um detalhe importante aqui. A independência trouxe liberdade, mas também trouxe responsabilidade. E os problemas não desapareceram. Na verdade, eles ficaram ainda mais visíveis. Porque agora não havia mais para quem culpar. A responsabilidade era toda da cidade. Enquanto isso, um fenômeno curioso acontecia. Praia Grande começava a receber um tipo específico de visitante. O chamado turista de um dia. Pessoas que vinham em ônibus, passavam um dia na praia e iam embora. Sem estrutura, sem organização, sem planejamento. E aqui vem uma parte forte dessa história. As famílias traziam comida, bebidas, tudo de casa, mas não levavam o lixo embora. Resultado? Praias sujas, ruas abandonadas. Uma imagem negativa começando a se formar. Agora eu te pergunto: como uma cidade pode crescer se a própria imagem começa a se deteriorar? Esse foi um dos maiores desafios de Praia Grande. Mas ao mesmo tempo, o crescimento não parava. Desde a década de 1960, a cidade já vinha se expandindo. E após a emancipação, esse crescimento ganhou ainda mais força. Mas foi na década de 1980,
que algo realmente transformador aconteceu. A construção da ligação com o continente. A famosa conexão com a rodovia dos imigrantes. Através da ponte do Mar Pequeno. Essa obra mudou tudo. Porque agora? Praia Grande não era apenas acessível. Ela era estratégica. Ela se tornou o balneário mais próximo da capital. E isso trouxe uma avalanche. Mais turistas. Mais investimentos. Mais construções. Mas também mais problemas. Trânsito. Desorganização. Crescimento descontrolado. E aqui está um dos momentos mais críticos da história da cidade. Porque quando o crescimento vem rápido demais, ele pode destruir aquilo que deveria construir. E Praia Grande chegou muito perto disso. Mas então, algo aconteceu. Algo que mudaria completamente o rumo da cidade. Uma decisão. Uma estratégia. Uma transformação. A partir de 1993, começou uma verdadeira revolução urbana. E presta atenção nisso. Porque esse foi o ponto de virada. O momento em que Praia Grande deixou de ser vista como problema e começou a ser vista como exemplo. O sistema de transporte foi totalmente reformulado. Mais de 90% das ruas foram pavimentadas. O saneamento começou a avançar, com o objetivo de atingir 100% dos domicílios. O esgoto passou a ser tratado e lançado a quilômetros da costa. A orla foi completamente reurbanizada. A cidade começou a ficar bonita, organizada, agradável. E não parou por aí. A entrada de ônibus de excursão passou a ser controlada. O sistema viário foi reestruturado. E nasceu uma obra que se tornaria símbolo de mobilidade. A Via Expressa Sul. Uma via moderna. Rápida. Planejada. Agora pensa comigo. Em poucos anos, uma cidade que era vista com preconceito começou a mudar sua imagem. E isso muda tudo. Porque quando a percepção muda, o valor muda. E foi exatamente isso que aconteceu. O turismo cresceu. O comércio se fortaleceu. A construção civil explodiu. E a cidade começou a viver um novo capítulo. Mas aqui vai uma pergunta importante. Será que crescer rápido demais pode esconder novos desafios? Porque enquanto a cidade evoluía, novos problemas começavam a surgir. Silenciosamente. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo bloco. O crescimento que impressiona, mas que também levanta perguntas que poucos têm coragem de fazer. Agora eu quero que você visualize isso comigo. Uma cidade que, por muito tempo, foi vista com desconfiança. Que já foi chamada de suja, desorganizada, esquecida. De repente, começa a se transformar diante dos olhos de todos. Ruas pavimentadas. Orla moderna. Iluminação. Organização. Vida. Mas aqui vai uma pergunta que talvez ninguém tenha te feito antes. O que acontece quando uma cidade cresce rápido demais? Será que tudo que parece evolução, realmente é? Ou será que existem histórias escondidas por trás desse crescimento? Praia Grande entrou em uma nova fase. E dessa vez, não era apenas crescimento. Era explosão. Entre os anos 2000 e 2009, mais de 56 mil pessoas passaram a viver na cidade. Agora pensa nisso. É como se uma cidade inteira tivesse surgido dentro de outra, em menos de 10 anos. E o mais impressionante. Em 2015, Praia Grande recebeu um título que poucos imaginavam. A cidade que mais cresce no Brasil. Mas crescimento não é só número. Crescimento muda tudo. Muda o jeito de viver. Muda o espaço. Muda as relações. E principalmente, muda as pessoas. Agora me responde com sinceridade. Você acha que uma cidade consegue crescer sem mudar sua essência? Porque aqui começa um dos pontos mais importantes dessa história.
Até o início dos anos 1990. A maior parte da população vivia próxima ao mar. A vida girava em torno da praia. Mas então, veio o chamado boom da construção civil. Prédios começaram a surgir. Bairros começaram a se expandir. E a cidade começou a crescer para dentro. Para longe da orla. E foi assim que nasceram novos bairros. Como Jardim Quietude, Ribeirópolis, Jardim Samambaia. Regiões que, no início, tinham pouca estrutura, mas que recebiam milhares de famílias. Famílias que vinham em busca de uma coisa: oportunidade, trabalho, casa própria, uma nova vida. Mas aqui está a verdade que poucos contam. O crescimento não foi equilibrado. Enquanto a orla ficava cada vez mais bonita, algumas regiões lutavam para acompanhar. E isso criou um contraste. Um contraste que existe até hoje. Mas não pense que a cidade ficou parada diante disso. Muito pelo contrário. Investimentos começaram a chegar. Infraestrutura começou a avançar. Escolas, creches, transporte. Tudo começou a se expandir. E aos poucos, essas regiões começaram a ganhar forma. Agora segura essa informação. Em 2022, Praia Grande já tinha quase 350 mil habitantes, se tornando a segunda cidade mais populosa do litoral paulista, ficando atrás apenas de Santos. E aqui entra um detalhe impressionante. Durante a alta temporada, a cidade recebe cerca de 1,86 milhão de turistas. Sim, mais de 5 vezes a sua população. Agora eu te pergunto: você consegue imaginar o impacto disso em uma cidade? É como se, de repente, tudo precisasse funcionar para muito mais gente do que o normal. E isso exige planejamento. Muito planejamento. E é exatamente aqui que Praia Grande começa a se destacar. Porque ela não cresceu só em número. Ela cresceu em estrutura. A cidade se tornou uma das principais estâncias balneárias do estado de São Paulo. Esse título não é apenas simbólico. Ele garante investimentos, recursos, apoio para o desenvolvimento do turismo. E isso fortaleceu ainda mais a cidade. Mas o crescimento não ficou só na praia. Ele se espalhou por toda a cidade. O comércio começou a se desenvolver de forma intensa. Avenidas como Presidente Kennedy, Costa e Silva, Marechal Malete se tornaram verdadeiros centros econômicos. E aqui vai um detalhe interessante. Praia Grande não tem um único centro. Ela tem vários. Boqueirão, Ocean, Caiçara, Quietude. Cada um com sua identidade, com sua dinâmica, com sua própria vida. E isso é raro. Porque a maioria das cidades concentra tudo em um único ponto. Mas Praia Grande se espalhou. Se diversificou. Se reinventou. Agora pensa nisso. Uma cidade que antes era apenas um lugar de passagem. Hoje é um dos destinos mais procurados do Brasil. Em 2016, foi considerada uma das cidades que mais recebem turistas no país, ficando atrás apenas de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis. Agora me diz, você percebe o tamanho dessa transformação? Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Algo que vai além dos números. Praia Grande começou a construir identidade. Antes, era vista apenas como um lugar de veraneio. Hoje, é uma cidade viva. Com cultura. Com história. Com movimento. O Palácio das Artes, por exemplo, se tornou um símbolo cultural. Um espaço de música, teatro, expressão. Um lugar onde a cidade mostra que não vive só de turismo, mas também de arte. E ao mesmo tempo, a cidade também começou a investir em esporte.
chegando a ser escolhida como local de treinamento para delegações internacionais nos Jogos Olímpicos de 2016. Agora pensa nisso. Uma cidade que já foi subestimada. Hoje recebe atletas do mundo inteiro. Mas nem tudo são conquistas visíveis. Porque enquanto a cidade cresce, algumas perguntas continuam no ar. O turismo aumentou. O movimento aumentou. Mas será que todos cuidam da cidade como deveriam? O problema do lixo, que já existia décadas atrás, será que realmente desapareceu? Ou ele apenas mudou de forma? E mais, com tanto crescimento, com tanta gente chegando, será que a cidade consegue manter sua essência? Ou ela corre o risco de se tornar apenas mais um destino, sem alma? Essas são perguntas importantes. Por que crescimento sem consciência? Pode custar caro. Mas existe algo que sustenta tudo isso. Algo que conecta passado, presente e futuro. E isso está na própria geografia da cidade. Na sua posição. Na sua natureza. Na sua essência. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo bloco. Uma viagem pelas características únicas de Praia Grande. Pelo que torna essa cidade diferente de qualquer outra. E talvez pelo verdadeiro motivo de tantas pessoas se apaixonarem por ela. Agora me diz. Você acha que é só a praia que faz Praia Grande ser tão especial, ou existe algo mais profundo por trás disso? Agora eu quero te levar para um lugar. Mas não é um lugar comum. É um lugar onde duas forças se encontram. De um lado, o mar infinito. Do outro, a imponência da serra. E entre eles, uma cidade que aprendeu a crescer sem perder sua essência. Praia Grande não é só uma faixa de areia. Ela é um território cheio de contrastes. E talvez seja exatamente isso que a torna tão especial. Agora feche os olhos por um instante e imagina. Você está de frente para o mar. O vento toca o seu rosto. O som das ondas cria um ritmo quase hipnótico. E tudo parece calmo. Mas ao mesmo tempo, atrás de você, existe uma cidade pulsando. Viva. Em movimento. Crescendo. E aqui vai uma pergunta que muda tudo. O que faz uma cidade ser inesquecível? É a beleza? É a estrutura? Ou é a sensação que ela provoca? Praia Grande tem algo que poucos lugares conseguem unir. Ela conecta natureza, história e desenvolvimento. Geograficamente, ela está localizada em um ponto estratégico. Faz divisa com cidades importantes como São Vicente, Mongaguá. E ainda possui ligação marítima com Santos, Guarujá. Agora pensa nisso. Ela não está isolada. Ela está conectada. Inserida em uma das regiões mais importantes do litoral brasileiro. A região metropolitana da Baixada Santista. Uma região que reúne cidades fortes, históricas e economicamente ativas. Mas existe algo que diferencia Praia Grande dentro desse cenário. Sua extensão. São mais de 22,5 quilômetros de praias contínuas. Sim. Uma linha praticamente ininterrupta de areia. E ao longo dessa extensão, cada trecho conta uma história. São 12 praias. Cada uma com sua identidade. Forte. Canto do Forte. Boqueirão. Guilhermina. Aviação. Tupi. Oceã. Vila Mirim. Caiçara. Jardim Real. Balneário Flórida. Solemar. Agora me responde. Você já percebeu como cada praia tem um clima diferente? Algumas são mais tranquilas. Outras mais movimentadas. Algumas carregam história. Outras representam um novo. E juntas, elas formam algo único. Mas Praia Grande não é só praia. E aqui está um detalhe que muita gente ignora. A cidade também possui mangues, rios e áreas serranas. Existe uma parte da cidade que sobe.
que se aproxima da Serra do Mar, que muda completamente o cenário. O rio Piaçabuçu, por exemplo, nasce dentro da própria cidade. E mais do que isso, ele ajuda a formar uma característica geográfica rara. Transforma parte da cidade em uma espécie de península. Agora pensa nisso. Uma cidade cercada por água, com ligação entre mar e rio. Isso não é comum. E talvez seja exatamente isso que dá à Praia Grande esse ar diferente. Essa sensação de espaço, de amplitude, de liberdade. Mas vamos falar de algo que todo mundo sente, mesmo sem perceber. O clima. Praia Grande tem um clima tropical úmido. Sem meses secos. Verões quentes. Invernos suaves. Janeiro, cerca de 25 graus. Julho, por volta de 19 graus. Agora eu te pergunto. Você já reparou como o clima influencia diretamente o seu humor? Talvez seja por isso que tanta gente se sente bem ali. Que tanta gente volta. Que tanta gente nunca mais quer sair. Mas existe algo ainda mais profundo. Algo que não está nos números, nem nos mapas. É a sensação de pertencimento. Durante muito tempo, Praia Grande foi vista como um lugar passageiro. Um destino de fim de semana. Um ponto no mapa. Mas hoje, ela é casa para centenas de milhares de pessoas. E com isso, veio algo poderoso: identidade. Projetos urbanos começaram a organizar a cidade de forma inteligente. Cada bairro passou a ter uma cor, uma identidade visual, uma forma de ser reconhecido. Agora pensa nisso. Isso não é apenas organização. Isso é construção de identidade coletiva. É fazer com que cada pessoa sinta que faz parte de algo maior. E quando uma cidade constrói identidade, ela deixa de ser apenas um lugar e se torna uma experiência. Mas existe algo que sustenta tudo isso. Algo invisível, mas essencial: a economia. Praia Grande não vive só de turismo. E isso é um detalhe fundamental. A cidade se destaca na prestação de serviços, no comércio e no crescimento de pequenos empreendedores. Sim, ela lidera na Baixada Santista em número de MEIs. Isso significa uma coisa: gente criando, gente inovando, gente construindo o próprio futuro. E mais, a cidade começou a investir em algo ainda maior: o futuro industrial. Com projetos como o Complexo Empresarial Andaraguá. A expectativa é gerar milhares de empregos, trazer tecnologia, indústria, desenvolvimento. Agora eu te faço uma pergunta importante. Você percebe como Praia Grande deixou de ser apenas um destino para se tornar uma oportunidade? Mas apesar de tudo isso, existe algo que nunca mudou: o mar. Ele continua ali, testemunhando tudo. Desde os tempos dos tupiniquins até os dias de hoje. Ele viu a cidade nascer, crescer, errar, aprender e se transformar. E talvez seja exatamente isso que faz Praia Grande ser o que é. Não apenas um lugar bonito, mas um lugar com história, com alma, com identidade. Mas agora, chegamos ao ponto final dessa jornada. Ou melhor, ao ponto mais importante. Porque depois de tudo isso, depois de toda essa história, depois de todo esse crescimento, existe uma pergunta que precisa ser feita: qual é o futuro de Praia Grande? E mais, o que essa história pode ensinar para você? Agora eu quero que você respire fundo. Porque tudo que você ouviu até aqui não foi apenas uma história sobre uma cidade. Foi uma jornada. Uma transformação. Uma prova viva de que nada nasce grande. Tudo se torna grande. Praia Grande começou como uma terra silenciosa.
Habitada por povos que viviam em harmonia com a natureza. Passou por colonização. Foi caminho de fé. Se tornou área agrícola. Depois virou aposta de investidores. Cresceu desorganizada. Foi julgada, criticada, esquecida. E mesmo assim, ela não parou. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes algo foi desacreditado, e mesmo assim surpreendeu todo mundo? Praia Grande é exatamente isso. Uma resposta. Uma resposta para todos que duvidaram. Mas o que realmente define essa cidade? Não são os números. Não são os prédios. Não são nem as praias. É a capacidade de recomeçar. Quando tudo parecia desorganizado, ela se reestruturou. Quando era vista com preconceito, ela se reinventou. Quando cresceu rápido demais, ela buscou equilíbrio. E isso nos leva a uma reflexão poderosa. Crescer é fácil. Difícil é crescer certo. Hoje, Praia Grande é uma das cidades mais visitadas do Brasil. Recebe milhões de pessoas todos os anos. Tem estrutura. Tem turismo. Tem economia ativa. Tem identidade. Mas aqui está o ponto mais importante. O futuro ainda está sendo construído. Com projetos industriais. Com expansão urbana planejada. Com investimentos em infraestrutura. A cidade continua avançando. Mas ao mesmo tempo, existe um desafio silencioso. Um desafio que não aparece em números, nem em estatísticas. A preservação. Porque quanto mais uma cidade cresce, mais ela precisa cuidar daquilo que a fez crescer. O mar que atrai milhões precisa ser preservado. As praias que encantam precisam ser respeitadas. A cidade que evoluiu precisa ser cuidada. Agora eu quero te fazer uma pergunta que talvez fique na sua mente depois desse vídeo. Você é apenas alguém que passa pelos lugares, ou alguém que faz parte da história deles? Porque Praia Grande não é só um destino. Ela é uma construção coletiva. De quem mora, de quem visita, de quem respeita e de quem valoriza. E talvez a maior lição dessa história seja essa. Tudo aquilo que cresce sem cuidado, se perde. Mas tudo aquilo que cresce com consciência, se transforma em legado. Praia Grande ainda está escrevendo sua história. E de certa forma, você também faz parte dela. Mesmo que seja por um dia. Mesmo que seja por uma visita. Agora me diz. Depois de tudo isso que você descobriu, você ainda vê Praia Grande da mesma forma? Ou algo mudou dentro de você? Se essa história te fez enxergar essa cidade com outros olhos. Se você descobriu algo que nunca tinha parado para pensar. Então deixa aqui nos comentários. Qual parte dessa história mais te surpreendeu? E se você quer continuar recebendo histórias como essa? Histórias que fazem você pensar, sentir e enxergar o mundo de forma diferente. Se inscreva no canal agora. Porque a próxima história pode mudar a forma como você vê tudo. E lembre-se, toda cidade tem uma história. Mas poucas têm uma história que transforma quem a conhece. Yesterdays are between us now. Carried it all.
desert